Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Venho aqui falar com vocês sobre a aula 5 nossa, da disciplina de Administração de Marketing, que vai falar hoje sobre segmentação de mercado. Pessoal, aqui é um apanhado geral sobre segmentação de mercado, porque é um assunto muito amplo, né? E nós estamos discutindo esse assunto aqui de uma forma bem rápida. Então eu sugiro para vocês que assistam o vídeo e, além de assistir o vídeo, também que leiam o material que eu vou disponibilizar lá no Siga, para que vocês tenham a condição de fazer a prova. Falando em prova, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui um ponto de atenção para vocês, porque eu tenho percebido que eu tenho falado sobre as provas, sobre as didáticas, e muita gente vem depois me perguntar a mesma coisa novamente. Então, foram uma prova que já foi feita e a segunda prova que acontece agora, essa semana. Qual que é o conteúdo da prova, professor? Análise do micro e macro ambiente de marketing e segmentação de mercado, pessoal, tá? Qual que é a data de realização? Ela acontece no dia 16 e 17 de julho de 2021. O horário de fechamento. Tem horário, professor? Tem. Depois das 20 horas, eu não recebo mais a prova. Ah, mas o Google Forms estava aberto. Mas ele me dá o horário que você enviou a prova. Então chegou a prova para mim depois das 8 horas da noite do dia 17 de julho, eu não recebo mais a prova, tá bom? Então esse é o nosso combinado a respeito da prova 2. Como que é a nota, professor? Soma-se todas as provas e divide por número de provas que foram realizadas. Não fiz a primeira prova, professor? Soma do mesmo jeito, bom? Começando então a nossa disciplina sobre segmentação de mercado, né? A gente tem algumas etapas do meu marketing estratégico na atualidade, que primeiro é segmentação, segundo alvo e terceiro posicionamento. Obviamente a gente vai trabalhar segmentação de mercado, né? Identificar quais são as variáveis para que eu segmente o mercado e desenvolver perfis de segmento resultantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu segmento, eu atinjo de uma forma mais eficiente o público-alvo que vai comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, o que é uma segmentação de mercado, professor? Como o próprio nome diz, pessoal, segmentar o mercado é um processo que eu divido, né, o mercado. Que mercado? Mercado em que a empresa vende seus produtos e serviços em grupos de consumidores. Ah, então eu separo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e um pouquinho acolá, professor? Não, não é isso, né? Em grupos de consumidores que, em potencial, que compartilham as mesmas necessidades ou os mesmos desejos. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que para mim vender meu produto no mercado, não dá para mim querer vender para todo mundo. Porque vai ter gente que não vai querer comprar aquele produto. Então eu preciso segmentar esse mercado. E o segmentar o mercado é dividir, né? Ah, mas eu posso segmentar por classe social, professor? Claro. Por região? Claro, né? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que perceber que existem particularidades. As pessoas daquela região têm que comprar aquele produto compartilhando mesmas necessidades e desejos, tá? Então, por que eu segmento? Primeiro, nem todos os consumidores são iguais, pessoal, né? E assim eu não posso tratar todo mundo como igual. Porque se eu tratar todo mundo como igual, muita gente vai ficar descontente com o meu produto ou com o meu serviço. E aí eu vou ter aquela situação em que eu tenho descontentamento e eu não tenho fidelização do meu cliente, e muito menos a satisfação desse meu cliente, né? E eles têm necessidades diferentes também, né? Isso tem que ser lembrado, né? Nem todo mundo tem a mesma necessidade, mas eu preciso agrupar aquelas pessoas que têm necessidades homogêneas. Então eu divido o mercado em segmentos para entender melhor os grupos de consumidores e desenvolver estratégias diferenciadas para os mercado-alvos, né? Para uma avaliação para melhor investimento e também para os retornos. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, vocês vão ver lá na frente que dá para mim atender vários segmentos, mas eu tenho vários produtos específicos, bom? Então, e o objetivo de mercado? Decisão da empresa com relação, né,
qual o mercado que ela vai atender. Então, esses são os objetivos. Então, a análise do segmento de mercado, ele faz parte do quê? Da estratégia de mercado. Para quê? Para selecionar o mercado e desenvolvimento de programas de marketing eficazes. Né? Quando eu faço um programa de marketing que ele não me dá resultado, provavelmente eu estou atendendo um público errado ou segmentando de forma equivocada, ou até mesmo passando uma mensagem de comunicação que não está chegando ao meu consumidor. Então, qual que é o objetivo que eu tenho de segmentar? Adentrar a fundo nos segmentos. Então, quer dizer o quê? Aumento da participação de mercado. Tá? Share of mind. Share, participação. Mind, né? Participação na mente. Facilitar a aceitação de produtos. Né? Então eu faço adaptação dos desejos específicos do mercado, dos produtos a esses desejos. Né? E concentrar esforços de marketing. Quando eu concentro os meus esforços, eu faço o quê? Eu consigo economizar recursos financeiros e humanos e técnicos. Porque esses ativos são super importantes para a minha empresa. Então quer dizer que eu diminuo o meu esforço. Eu aumento a minha eficiência em atender, né, esse determinado segmento. Mas eu posso fazer isso de qualquer forma? Não, existem algumas condições que eu tenho que atender. Primeiro, ele tem que ser mensurável. Né? Eu preciso saber se ele tem características dos consumidores ou a possibilidade de obtê-las. Se eu não tenho, faltou a mensurabilidade, então eu já não consigo segmentar aquele determinado público. Acessibilidade, né? Grau em que a empresa pode localizar seus esforços sobre os segmentos escolhidos e ter acesso a esse segmento. A substancialidade é um outro ponto para a condição, outra condição para que eu segmente, pessoal. Né? Esse segmento é lucrativo, ele merece ser atendido em separado? Eu tenho que pensar isso. Porque assim, se eu tiver um segmento e eu vou atender ele, e ele não é lucrativo o suficiente, ele só vai me trazer prejuízo. Então até aqui nós vimos 3 condições: mensurável, acessível e substancial. As 2 últimas são ser diferenciável, né, conceitualmente distinto e com respostas diferentes aos elementos de marketing, e serem acionáveis. Eu possa desenvolver programas para atrair e atender quem? Os clientes deste mercado consumidor. Tá? E aí, quais são os níveis que eu posso fazer de segmentação? Eu tenho marketing de massa. Né? O que eu faço? A minha função é produção, distribuição e promoção. Você pode comprar o carro que você queira, desde que ele seja um carro Ford T preto. Não era isso que Henry Ford falava na teoria da administração? Né? A Coca-Cola com apenas um tipo de refrigerante de 200 ml. Percebe que o marketing de massa ele não se preocupa em te atender na plenitude, ele se preocupa em atender, né, com um produto, com a distribuição e a promoção dele. Nada mais do que isso. Ah, mas eu não quero isso. Então você não faz parte do pessoal do marketing de massa. Eu tenho também o marketing de segmento, que consiste em um grande grupo que é identificado a partir do quê? De preferências, poder de compra, localização geográfica, atitudes e hábitos de compra similares. Por exemplo, uma empresa automobilística pode identificar 4 segmentos gerais: compradores de automóveis que desejam basicamente um meio de transporte, alto desempenho, luxo ou segurança. Por isso que a indústria automobilística ela procura trabalhar num determinado segmento. Né? Então ela traz o carro popular, que é o econômico, um carro intermediário, um carro de luxo e aquele carro top de linha. Para quê? Para que ele possa atender o maior número de pessoas. Então, o que o profissional de marketing faz aqui nesse sentido? Ele deve oferecer ofertas, né, ao mercado flexíveis, em vez de fazer uma oferta padronizada. Para cada tipo de segmento, eu faço uma oferta personalizada. Bom, mas eu tenho também o marketing de nicho. Né? Então, é um grupo definido
assim, de uma forma mais estrita, um pequeno mercado, né, em que as suas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas, né? E aí esses nichos normalmente estão ligados em segmentos ou um grupo que procura um mix de benefícios mais distintos, né? Eles são mais pequenos, e atraem um ou dois concorrentes. Se tiver muito concorrente nesse mercado, não vai dar para mim trabalhar, porque todo mundo vai ter muito prejuízo. Então os clientes têm um conjunto do quê? De necessidades que são distintas da maioria dos outros grupos. E eles também concordam com o quê? Pagar um preço mais alto, pessoal. Olha que legal isso. E esse nicho, ele acaba não trazendo mais concorrentes, porque senão a lucratividade cai. E se ela cair, eu tenho que sair desse nicho de mercado, porque não é interessante ficar. E aí também tem um outro ponto, que o baixo custo de se colocar uma loja na internet é um fator-chave que torna rentável para atender até mesmo nichos minúsculos. Por quê? Porque na internet o meu custo de operação e de ativação do cliente é muito menor, né? Posso fazer marketing local? Posso. De acordo com as necessidades e desejos dos consumidores em áreas locais. Isso é aquilo que a gente fala do marketing lá do bairro, ou atender uma determinada região, né? E aí as lojas, elas são como? De acordo com o perfil daquele bairro. Para quê? Para atender aquelas pessoas que moram lá e que não querem ir para o centro, ou que não querem pegar um ônibus, ou não querem ir para uma outra cidade comprar determinado tipo de produtos, tá, pessoal? E eu tenho também o marketing individual, né? É o chamado marketing one-to-one, ou um para um, né? É aquilo que eu tenho de mais subdividido, né? E aí aqui eu faço o quê? A customização do produto. Então ele é seletivo e o consumidor é extremamente exigente. Por quê? Porque ele vai pagar muito mais caro naquele produto ou serviço que você está vendendo. Então um exemplo, né, é a compra pela internet, onde o consumidor escolhe que itens não quer no seu carro, né? Eu estou colocando o carro aqui, mas eu poderia colocar o computador da Dell. Eu vou lá e eu customizo como que eu quero o computador. Mais memória, menos memória, placa de vídeo, bolsa, mouse, teclado, tamanho de tela, enfim, eu faço essa customização. O que acontece? Eu vou cobrar um preço prêmio por isso, porque o consumidor quer comprar isso, né? Muitas pessoas falam, professor, mas esse marketing aí, o cara só paga no caro. É muito caro fazer isso, não compensa. Gente, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: a gente segmenta exatamente para não ter esse tipo de problema, né? Por exemplo, de acordo com a teoria de Maslow, a gente tem algumas necessidades que são primárias e outras necessidades já não são mais primárias. Quando você vai comer no restaurante, você pode ir naquele restaurante que você come à vontade, que você paga lá R$10, e aí você come em quantidade, ou você pode ir no restaurante self-service e que você vai pagar pelo preço do quilo, um preço bem mais alto. O que diferencia de você escolher um ou outro? A tua classe social, muitas vezes. Pode ser isso, professor? Pode. Né? É sempre isso? Não. Tem pessoas que escolhem a quantidade. A quantidade é mais barata. Não quer dizer que vai ter qualidade. Tem pessoas que preferem a qualidade, só que não vai ter quantidade. É mais restrito. Então a gente tem que ter claro isso na nossa cabeça. Tá? E aí eu tenho as variáveis, né? Eu falei de níveis de segmentação e agora estou falando de variáveis, tá, pessoal? Então eu tenho as geográficas, que é por região, localização do consumidor, as demográficas, que eu penso na idade, na escolaridade, a classe social, a religião, o tamanho da família, estado civil. As psicográficas estão ligadas àquilo que é o meu estilo de vida, a minha personalidade, tá? E a comportamental, os status de fidelidade, benefício, conhecimento do produto, frequência, intensidade de uso, atitude e resposta aos produtos. Então, essas são as variáveis, tá? E aí eu tenho aqui os tipos de segmentação, eu não vou ficar falando,
né? Porque eu já dei um panorama. Então, por exemplo, região, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, ou área da cidade, ou um bairro específico, por ocupação na demográfica, ou por raça, ou por religião, por nacionalidade, nível de instrução, segmentação psicográfica por classe social. Olha o critério ABEP aqui, o estilo de vida, né? Qual que é o estilo que aquela pessoa, ele é hard, ele é mais pop, ele é mais aventureiro, né? Ele é mais esportista. Cada um tem um jeito de ser, de viver e de se vestir, pela personalidade da pessoa também. Então, eu tenho várias formas de trabalhar isso, a comportamental, né? Então, eu tenho essas variáveis aí que eu posso estar utilizando para que eu possa fazer isso. Olha os exemplos de segmentação. Se eu for atender moradores de Uruguaiana, ela é geográfica. Com idade entre 18 e 25 anos, ela é demográfica. Do sexo masculino, ela também é demográfica. Que gostam de aventura, já é psicográfico. Que compram pela internet, é comportamental. Tá, pessoal? Uns exemplos que eu coloco aqui para que vocês tenham uma ideia mais macro aqui. Mas é importante, tem que ler o capítulo do livro, porque lá tem mais exemplos e lá está de forma mais detalhada. Eu quero que você construa o teu conhecimento. Né? E nas jurídicas, nas variáveis de segmentação jurídicas, eu posso fazer ela por geográfica, demográfica e outras variáveis, pessoal. Lá também consta isso daqui para você. E aqui as formas que eu tenho de seleção de mercado. Alternativas de atuação, exercício de marketing concentrado, marketing diferenciado e marketing indiferenciado. E nós vamos ver cada um deles agora. Né? Como que eu faço essa avaliação? Primeiro, tamanho e crescimento do segmento. Isso é super importante. Né? Como que eu faço isso? Eu faço pesquisa, pessoal. Né? Análise de vendas, índice projetado de crescimento de vendas. Ah, professor, não tem dinheiro para fazer pesquisa. Eu posso pegar dados secundários sobre esse setor. Atividade estrutural do segmento, né? O impacto que os concorrentes têm ali, o modelo de porta, de ameaça de produtos substitutos, ameaça crescente do poder de barganha de consumidor, de fornecedores, objetivos e recursos, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Uma empresa só deve entrar no mercado ou no segmento em que ela possa oferecer o valor superior e obter vantagem em relação aos seus concorrentes. Quer dizer isso, pessoal? Se eu não tenho condições de me fortalecer nesse segmento, eu não entro. Se eu não tenho condições de operar, eu não entro. Se eu não tenho competência, eu não entro no segmento. Se for para mim ser mais um no mercado, pessoal, não entra nesse mercado. Porque eu ia falar, aí entrou mais um lá que atende mal, que não tem um produto de qualidade, que não tem um bom atendimento, que não tem uma boa entrega, não tem um bom ponto. Enfim, uma variável de indicadores que vão ser prejudiciais à sua empresa. E aí vem os padrões para que eu selecione os mercados. Né? Se eu pensar que eu quero me concentrar em um segmento único, o que eu vou fazer? Eu vou vender um produto para um único segmento. Né? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser especialista nas necessidades. De quem? Do segmento. Quem que é o segmento? As pessoas. Né? Se eu consigo isso e uma reputação especial, bem como eu consigo me posicionar bem nesse segmento, eu consigo a liderança e obtenho um alto retorno. Mas eu tenho que entender que pode ter a ameaça de entrada de um forte concorrente. É o que muita gente negligencia. Não, aqui em Uruguaiana só tem eu que vende. O cara vai ter que comprar de mim. Uma hora alguém vai vir vender esse produto aí. E aí eu quero ver como que você vai se virar com isso. E eu tenho que tomar cuidado também com a mudança repentina no hábito de compra dos consumidores. Né? Isso se adapta melhor a quem? As empresas com linha de produto limitada ou recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Quer dizer o quê? Eu sou uma pequena empresa, eu não tenho uma quantidade ou uma gama de produtos. Então eu vou me focar em um. Eu vou ser especialista. Eu vou ser bom no que eu faço naquele segmento. Por isso que eu trabalho segmento único. Olha lá como que ele funciona. Eu tenho aqui, ó, mercado 1, 2 e 3.
Produto 1, 2 e 3. Eu vendo para o mercado 1 o produto 2. Então, o meu composto de marketing é bastante específico, né? É o famoso one-to-one. Eu atendo cada pessoa de uma forma personalizada, pessoal. Tá? Isso aqui é uma forma, né, de eu segmentar. E a especialização seletiva. A empresa, dentro daqueles objetivos que ela traçou para ela no mercado, e a atratividade também, ela escolhe diversos segmentos para atuar. Mesmo que ela não tenha sinergia, que ela não tenha conhecimento. O que interessa para ela? Dinheiro. Qual que é a grande vantagem aqui? É a diversificação do risco. Às vezes um segmento pode não ser atraente, mas eu continuo ganhando no outro. Como que funciona? Eu tenho para o mercado 3 o produto 1, para o mercado 1 o produto 2 e para o mercado 2 o produto 3. Então eu trago diversos compostos de marketing, preço, produto, promoção e praça para diferentes segmentos. Eu faço direcionado, né? E o produto pode ou não ser igual em decorrência do quê? Das questões socioeconômicas ou do comportamento de compra dessas pessoas, pessoal. Tá? Então essa é uma estratégia de especialização seletiva ou diferenciada. A outra é de especialização de produtos. Aqui, o que a empresa faz? Ela se especializa na produção de um produto que atende os diversos segmentos do mercado. Com isso, ganha reputação pelo produto fabricado. Eu só não posso deixar que o meu produto se torne obsoleto. Então, eu preciso fazer o quê? Constante investimento de tecnologia. Como que funciona isso? Eu faço um produto, né, para atender todos os mercados. E eu faço a minha adaptação a cada um desses segmentos. Eu tenho também a especialização de mercado. Eu opto por atender diversas necessidades do segmento específico do mercado. Ofereço uma gama de produtos ou uma linha, né? E eu me especializo em atender este grupo específico de consumidor. Qual que é o risco? A queda do poder de compra desse segmento. Como que funciona isso? Para o mercado 1, eu ofereço produto 1, produto 2, produto 3. Tá? Então eu tenho um segmento de mercado que eu ofereço uma gama ampla. No mercado 1, eu vendo todos esses produtos para o segmento. Só que eu também posso trabalhar, pessoal, com uma cobertura ampla de mercado, né? Eu tento atender todos os segmentos do mercado com todos os produtos que eu possa necessitar. Quem faz isso muito bem são as grandes empresas, Johnson & Johnson, Gessilever, né? E aí ela fala assim, ó, vou fazer estratégia de cobertura total de mercado por dois caminhos. Ou eu faço mercado de massa, oferecer um composto de marketing único e tratando o mercado todo como igual, ou por meio de uma estratégia diferenciada, oferecendo um composto de marketing único para cada segmento. Como que funciona? Cobertura ampla, eu atendo todos os mercados que existem com todos os produtos possíveis aqui. Tá? Então isso daqui é o que a gente fala sobre essas estratégias aqui que a gente tem aqui de especialização, de cobertura, entre outras que a gente acabou de falar aqui. Qual que é o benefício de segmentar? Oportunidade de construir um relacionamento de longo prazo com o cliente. Tá? Isso me traz o quê? Fidelização. Maior eficiência e eficácia do marketing. Eu não demando esforço, né? Eu não demando recursos financeiros, humanos e tecnológicos, de forma a não ter gastos desnecessários. Eu vou conseguir compreender melhor como aquele mercado atua e eu também tenho uma resposta mais rápida às necessidades dos consumidores que está em constante evolução. Tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Espero que estejam todos bem, se cuidando com a Covid.
e dizer para vocês assim que eu espero vocês na prova. Ela vai chegar lá pelo Google Forms para vocês e que vocês tenham uma ótima semana.